Fala aí, caros Insiders! Estamos começando mais um vídeo no canal Inside Animes. E hoje eu venho trazer o terceiro vídeo da nossa série de análises episódicas, ou análises dos episódios, do anime Kusuno Henkai. Então eu vou rodar a vinheta para que façamos a análise do episódio que eu acabei de assistir. Realmente acabei de assistir. É muito louco esse anime. Roda a vinheta. Bem, gente, voltando aqui, no episódio de hoje, o anime começou com a Mugi e a Echan, a Mugi, a Hanabi e a Echan no inverno, indo de trem para algum lugar. A Hana estava levando a Echan para algum lugar e elas estavam conversando sobre o que aconteceu naquela noite das garotas que a gente ficou completamente bugado no episódio passado. Então, depois daquilo, elas estão conversando e tal. E aí, a Hanabi começa a se lembrar do que a Khan, como diriam os portugueses de Portugal, aconteceu naquela noite. Como chegaram até aquele ponto. Elas estavam conversando sobre coisas de meninas e tal, de quem elas gostam, e aí elas foram dormir. Então, a iniciativa foi da Hanabi, que perguntou e insistiu para saber de quem qual é o nome da outra garota? A Echan insistiu para saber de quem a Echan gosta. Então, a Echan ficou relutante, mas com a insistência da Hanabi, ela, ao invés de responder com palavras, tascou um beijo na Hanabi. E aí elas começaram a se pegar e tal, né? Esse anime é muito esquisito, mano. É muito bom, mas é muito estranho. E aí, depois disso, a Echan revela pra Hanabi que vem observando ela e sabia dos sentimentos que ela não tinha pelo Mugi e que ela tinha pelo Nichan, pelo professor. E então a Hanabi explica, então ela pergunta por que a Hanabi tá com o Mugi, sendo que ela não gosta dele, e a Hanabi explica que é só pra passar o tempo. E aí a Echan pergunta por que ela não pode passar o tempo com ela ao invés de passar o tempo com o Mugi. E ela fica meio que sem resposta e ela acorda no outro dia meio que bugada, pensando sobre isso, ou sobre o Mugi, e sobre o Mugi, sobre o que ela sente por um e pelo outro. E ela fica boa parte dessa primeira parte do episódio refletindo sobre isso. Aí vem o Ayuket, e depois do Ayuket começa uma cena do Mugi conversando com os amigos dele. Os amigos dele estavam olhando as garotas e tal, e ele estava pensando numa comparação entre essas garotas que os meninos estavam olhando e a professora por quem ele é apaixonado, que eu ainda não decorei o nome, talvez até o 12º episódio eu decore. E então ele vai pra casa, vai dormir e começa a sonhar com uma noite que ele teve. Então aconteceu alguma coisa, pelo que eu entendi, né? De repente foi um sonho, não sei, entre ele e a professora. Gente, tive que dar um cortezinho aqui porque me chamaram para jantar. Mas, voltando exatamente do ponto onde eu parei. Então, o Mugi e a professora tiveram alguma coisa, ou era um sonho dele, porque como é que eu vou falar isso? Ele acorda... Como é que a Hanabi se expressou mesmo? Ele acorda duro. É isso aí. Ele acorda com alguma excitação. É isso aí. E aí, curiosamente, a Hanabi entra dentro do quarto dele. Quando ele acorda, ele olha pro outro lado e tá a Hanabi lá em pé. Como é que ela entrou? Porque a porta estava aberta. Mas enfim... Aí eles começam a namorar lá, dar uns amassos. Ela faz umas paradinhas pra ele. Eu não posso falar o que acontece, senão o YouTube me manda pro inferno. Mas vocês já entenderam. Ela mexe na maçaneta dele, algo assim. Então, o que aconteceu depois disso? Eu não lembro, acabei de voltar, acabei de jantar. Mas enfim. Então, depois dessa quase... e das vias de fato, dessa masturbação, ele acaba sujando a roupa dela, só um detalhezinho, né? Com fluidos corporais, eu diria.
E aí ela tem que botar uma roupa dele e eles vão para um restaurante. Quando chegam lá, eles se encontram com a professora que estava com um outro cara, se encontrando. Ela fala oi, eles se falam e tal, e a professora pede para manter aquela situação em segredo. Por algum motivo. Saberemos o qual no próximo episódio, possivelmente. Enfim, depois disso, é um corte. Dia seguinte, ela tá andando, refletindo, acaba encontrando com a professora no final do corredor. Aí ela, do jeito que ela é, né? Não, antes disso, ela conversa com o Mug e diz pra ele que a professora que aquele cara era um ficante da professora. Aí o Mug diz que conhecia o maluco, que ele era só um ex-aluno e tal. Ela fica muito bolada porque ele tava se enganando, e nós todos sabemos que ele tá se enganando. E aí ela vai embora. Quando ela tava indo pra algum lugar, ela dá de cara com a professora no final do corredor. E então ela pergunta exatamente isso. Se aquele maluco era o namorado dela. Ela pergunta na lata da professora. Muito maneiro isso. A professora desvia do assunto. Não, era amigo e tal. Aí tinha aquele caô que a gente já imaginaria que ela ia meter. E aí toca o sinal. Aí ela vai, a professora vai embora. A Hanabi fala pra elas conversarem depois. Eu não sei se essa conversa vai acontecer no próximo episódio. E aí ela fica pensando sobre o assunto e acaba o episódio. Bem, gente, o que eu achei desse episódio? Um carrossel de emoções, né? Teve lesbianismo, teve masturbação, teve traição. Agora começou o que falaram na live da LBTV na última live que eles fizeram de primeiras impressões dos animes da temporada de inverno 2017. Traição é traição, né? Agora começou. Agora eu entendi o que eles estavam falando. Ficou bem claro pra mim agora. Espero que provavelmente no episódio 4 as coisas piorem. Pelo que eu percebi na live da LB, o Thunder também só viu até aqui, então estamos no mesmo pé. Eu vou ver o quarto episódio... agora não. Eu vou ver o quarto episódio amanhã e eu faço a revisão pra vocês. E como eu disse, os vídeos vão sair um atrás do outro, ok? Até a gente chegar no episódio 5 e igualar com o anime. Porque eu tô atrasado por causa do Fate. Então é isso, gente. Essa foi a minha análise do episódio. Foi um carrossel de coisas, muita coisa acontecendo. E não tem muito um panorama para apresentar para vocês, além desse que eu tô dando. Muitas coisas acontecendo, o plot tá andando. Ela, como eu já esperava, ela quando falou ela é a Hanabi, está se apaixonando pelo Mug, mas o Mug não está mudando em relação a ela. Ele continua plano. Eu falo sempre disso, né? Personagem plano, esférico. Eu percebo que ele é um pouco... O Mug é um personagem mais plano, enquanto a Hanabi está em um processo de amadurecimento, um processo de mudança. E ela está mudando, está começando a ter uma mente um pouco mais maliciosa e evoluindo, percebendo as coisas de uma maneira que ele não percebe. Então é isso, gente. Clica no sininho para receber o próximo vídeo, que vai sair a qualquer momento. Não esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, compartilhe, não esqueça de comentar também, fala o que você tá achando desse anime, fala se eu tô falando merda, fala se vocês entenderam as coisas de uma outra forma, manda um papo aí então, molecada. É isso aí, um forte abraço pra vocês e até a próxima. Valeu, fui, tchau, clica no sininho!